Quem diria, né, gente, que o mesmo Max Verstappen, que depois de 3 corridas no campeonato estava falando, a gente nem pode pensar no título quebrando desse jeito. Agora, depois de 8 provas, tá 21 pontos na frente no campeonato, tá 21 pontos na frente do seu próprio companheiro, porque a Red Bull, sim, arrumou a casa e agora cabe ao Charles Leclerc e à Ferrari fazerem o mesmo lá em Maranello. Esse é o Gil Responde do GP do Azerbaijão, uma dobradinha da Red Bull. Vocês podem perceber que eu já tô em casa, então eu voltei durante a noite para Baku, dá para limpar a roupa, colocar a aguinha nas plantas e daí eu já vou pro Canadá, mas agora aqui o assunto é o GP do Azerbaijão. Para quem tá chegando agora, o Gil Responde funciona da seguinte forma: no meu Instagram, no MyF1Life, no domingo depois da prova, eu sempre coloco uma caixinha de perguntas, vocês mandam as perguntas e as que mais se repetiram eu respondo aqui. Nesse Gil Responde são 3 temas os principais. Tem sobre a quebra da Ferrari, sobre os kicks do carro e o que aconteceu com o Sérgio Pérez, que saiu na frente, né, fez o primeiro stint na frente e depois perdeu muito rendimento. Começando pela Ferrari, 4 motores fora, alguma semelhança entre os abandonos? Bom, seria mais fácil responder se a Ferrari fosse mais transparente em relação a esses abandonos, mas vamos lá. A Ferrari já chegou aí em Baku com a preocupação vinha do MG-UK, que falhou nas equipes clientes, não nos carros da própria Ferrari, mas nos clientes, com os clientes usando esse MG-UK até o final da sua quilometragem. Quando ele chegou no final da vida útil, ele falhou antes do que a Ferrari previa, e em relação a isso, o Binotto já estava falando que alguma solução só vem a médio ou longo prazo, lembrando que o MG-UK ainda não foi homologado, é uma das partes do motor da unidade de potência que ainda não foram homologadas por força do regulamento. Esse é um problema. Aí o que aconteceu com o Zhou e com o Magnussen, diz a Ferrari que não tem a ver com equipamentos da Ferrari, mas sim com equipamentos auxiliares que acabam desligando o motor, como faz o motor entrar no modo de segurança, alguma coisa desse tipo, mas eles ainda não divulgaram exatamente o que aconteceu. E o caso do Charles Leclerc, também eu tô gravando o vídeo na segunda-feira, eles ainda não anunciaram, o motor seria levado de volta para Maranello para inspeções. O que se sabe, o que aparenta é uma coisa diferente do que aconteceu no GP da Espanha. O GP da Espanha foi o MG-UH que acabou tendo uma falha que quebrou o turbo também. E que o que a gente viu em Baku foi meio um estouro que parecia do motor a combustão mesmo, mas a Ferrari ainda não confirmou. O Carlos Sainz não foi nada com o motor, foi o brake-by-wire, um problema hidráulico no sistema de brake-by-wire do carro do Carlos Sainz. O Binotto também falou que o Leclerc vai ter um motor totalmente novo para o GP do Canadá. Se isso se confirmar, porque eles não querem arriscar mais, né? Eles vão fazer essa análise e se tiver que mexer alguma coisa, mexe em termos de confiabilidade. Você pode mexer no motor, mexe para Silverstone e não agora para o Canadá, porque não dá tempo. E se ele tiver um motor novo para o Canadá, ele leva punição porque ele vai usar o 4º tubo compressor. Então ele perde 10 posições no grid por conta dessa troca, mas ainda não foi confirmada. Se o Leclerc não tivesse abandonado, ele venceria a corrida? Eu escolhi essa pergunta porque muita gente perguntou se o campeonato acabou. Eu anotei aqui, são 364 pontos em jogo ainda no Mundial de Pilotos, então tá bem longe de ter acabado. O que a gente viu nas últimas corridas, né? Eu gosto de separar o campeonato entre essas 3 primeiras que o Max estava falando, não, a gente nem pode pensar em título, e como ele virou o jogo nas outras 5. Dessas 5, você tem 2 corridas em que a Ferrari realmente foi pior do que a Red Bull. A Red Bull foi melhorando o carro e a Ferrari não conseguiu acompanhar. E depois você tem as últimas 3, 2 que o Leclerc quebrou liderando a corrida, 2 quebras de motor que a gente não sabe se são relacionadas ou não, e teve aquela falha de estratégia em Mônaco. Então a Ferrari pelo menos
ritmo eles sabem que ele tem, mas para você ganhar uma corrida, primeiro você precisa terminar a corrida e eles sabem disso muito bem, né? Lembrando, só esqueci de comentar, né? Os problemas que a Red Bull teve de confiabilidade no começo do ano, eu comentei na época, eram problemas simples de serem resolvidos, né? Então não estava tudo perdido para a Red Bull. Os problemas da Ferrari, a gente não sabe ainda a extensão desses problemas. Se forem problemas diferentes na unidade de potência, aí sim começa a se acender o sinal de alerta para o campeonato do Charles Leclerc. Mas voltando à pergunta, né? Qual era a situação de corrida quando teve o abandono? O Leclerc tinha antecipado a parada dele usando o safety car virtual causado pelo companheiro de equipe dele. Foi uma boa jogada da Ferrari isso porque a Ferrari claramente não era tão rápida quanto a Red Bull com o pneu médio, ele estava sofrendo para segurar o Max Verstappen, e com o pneu duro eles achavam que eles seriam melhores. A questão do pneu duro é que ele é muito consistente, então ele sofre muito menos com a degradação. Então eles tinham a confiança que mesmo se eles parassem, como foi 8 voltas antes, eles chegariam bem no final para brigar com a Red Bull. Então a situação da corrida era o seguinte: como o Leclerc tinha parado com o safety car virtual, ele tinha ganho, economizado 10 segundos na parada dele. Então quando ele, o Verstappen e o Pérez fizeram as primeiras paradas deles, ele estava 13 segundos na frente do Verstappen. Então a situação de corrida era o Verstappen para bater o Charles Leclerc com pneus 8 voltas mais novos, 8, 9 voltas mais novos, ele teria que tirar esses 13 segundos de diferença e passar o Leclerc na pista. É claro, isso a gente sem contar o safety car virtual que teria depois e tal, isso a gente fica muito C. Mas dá para ver como seria uma corrida brigada, né? A gente acabou não vendo como acabaria essa história. A Ferrari não acreditava que iria bem em Baku, acabou surpreendida pelo ritmo que eles conseguiram ter, conseguiram fazer a asa, que era a asa de Miami, que eles não conseguiram usar em Miami, que é a asa de low downforce, conseguiram fazer essa asa funcionar. A Red Bull, mesmo usando menos asa do que essa asinha da Ferrari, mesmo assim o Max não estava conseguindo passar o Leclerc no começo da corrida. Então seria uma corrida interessante. A Red Bull parecia que tinha uma vantagem, uma pequena vantagem, mas seria uma corrida interessante no final. É sempre ruim quando a gente tem uma quebra que acaba nos privando de um final que poderia ser muito interessante. E outra pergunta que se repetiu muito é sobre o Pérez, né? O que aconteceu com o Pérez? Foi muito bem nos treinos e acabou desmoronando na corrida. Então a gente perguntando se teve ordem de equipe, o que aconteceu naquele pit stop e tal. O que aconteceu na corrida do Pérez foi intrigante, para dizer o mínimo. Ele disse que teve problemas de comunicação com o engenheiro dele. Sempre em Baku, essas pistas que tem ou muita árvore ou em Baku muito prédio ao redor, ou no caso de Singapura, o metrô, que costuma atrapalhar os rádios, eles têm muito problema de comunicação. Mas os problemas de comunicação foram tanto de um não ouvir o outro, quanto de um não entender o que o outro estava dizendo, no sentido de que chegou no momento, o engenheiro do Sérgio Pérez falou para ele estratégia 6 com pneu, e ele falou, eu não faço ideia do que é estratégia 6 com pneu, que não conta muitos pontos a favor do Sérgio Pérez, né? Com certeza ele vai estudar um pouco mais aí para as próximas corridas. E isso aconteceu no momento em que o Pérez pulou na frente, talvez tenha usado muito os pneus médios dele e estava começando a sofrer, por isso que estava tendo essa troca de mensagens com o engenheiro dele. E o pneu traseiro dele foi de uma hora para outra. Você pega a volta que o Verstappen passou ele, o Pérez foi 1 segundo mais lento, e não foi 1 segundo que ele tirou o pé na reta, ele não tirou, foi 1 segundo ao longo da volta, e na volta seguinte ele foi 2,5 segundos mais lento, segundo o próprio Pérez, porque o pneu dele acabou sem aviso de uma hora para outra. Por isso eles logo chamaram ele para os boxes, e aí ele fez a parada antes do Verstappen. Essa parada foi um pouco estranha, porque os 4 pneus estão trocados, e o Jack, né, o macaco, como a gente fala, continua em pé. Dizem eles que tiveram um problema com esse macaco, que ele não estava conseguindo descer, e aí ele perdeu 3 segundos. Acaba sendo estranho porque naquele
depois de todas as paradas, ele voltou exatamente 3 segundos atrás do Max Verstappen. Para a corrida do Sérgio Pérez ter sido mais tranquila, faltou um detalhezinho, que não foi culpa dele e nem culpa da equipe. Quando teve o safety car virtual do Sainz, logo no começo da corrida, ele foi chamado para o box, mas ele tinha acabado de passar a linha branca, então se ele cruzasse, a Red Bull sabe muito bem agora, se ele cruzasse aquela linha, ele seria punido. O Leclerc estava 2 segundos atrás dele e nesses 2 segundos a Ferrari conseguiu avisá-lo a tempo para ele entrar. Então foi essa a diferença. Se ele tivesse conseguido parar ali, não teria os problemas com o pneu médio nas voltas seguintes, né? Que inclusive talvez tenham relação com esse safety car virtual, porque daí abaixa a temperatura do pneu com um ritmo mais lento e se o cara gastou muito o pneu, ele pode ter dificuldade para depois voltar a aquecê-lo, pode ter sido isso que aconteceu com o Sérgio Pérez. Então se ele tivesse conseguido entrar no box naquele momento, que foi uma questão de 1 segundo, a corrida dele talvez fosse diferente. Depois, com o Verstappen já na frente, o Verstappen fez o que ele tem feito com o Sérgio Pérez desde que os dois começaram a ser companheiros de equipe, né? Ele é melhor um pouquinho por volta, no final acaba construindo uma vantagem muito tranquila, uma vitória muito tranquila para o Max Verstappen em Baku. Agora falando sobre os kicks, ou porpoising, ou bouncing, vocês podem escolher. Em português a gente fica meio na mão para falar sobre isso, mas vamos lá, por que os kicks foram tão ruins em Baku? Vai ser pior sempre quando tiver uma pista ondulada para todos os carros. Então até mesmo a Red Bull, que é um carro que geralmente não sofre muito com isso, estava balançando um pouco nas ruas de Baku e vai balançar também no Canadá. Por que é tão ruim com os carros desse ano? Um conjunto de fatores, né? Você tem um pneu de perfil baixo, ele tem uma lateral mais fina, essa lateral ela consegue absorver menos o impacto, né, da ondulação, absorve menos o movimento da ondulação. A gente tem as suspensões do carro desse ano, que elas são mais rudimentares por regulamento, mais duras, então elas também absorvem menos essa energia, e essa energia acaba indo para o próximo item aí, que é o carro. E o carro desse ano tem que andar mais próximo do solo, então uma coisa que todo mundo fala, né? Qual que é a solução para você parar de ter os kicks, parar de fazer o carro bater no chão? Você levanta o carro então, né? Porque já que vai ser o carro que vai absorver toda essa energia, então coloca ele um pouquinho mais alto e resolve. Acontece que você coloca ele um pouquinho mais alto, ele perde muita performance. Então é nesse meio campo que as equipes estão tentando encontrar o caminho, né? Porque eles vão lá e falam para os pilotos que a questão é o desconforto dos pilotos, a saúde das costas, o pescoço, não se sabe ainda se pode ter algum efeito no cérebro dos pilotos, que seria um efeito mais a longo prazo, mas eles falam para os pilotos, tá, isso aí tá bom, esse nível tá bom, vamos correr assim, e aí cabe ao piloto colocar o limite e falar, não, isso aí tá demais para mim, vamos aumentar, subir um pouco mais o carro. Acontece que subir um pouco mais o carro, o piloto sabe que ele vai ser mais lento. Então, eles ficam também numa sinuca de bico e é por isso que eles estão cobrando a FIA para fazer alguma coisa, porque se for para ter performance, eles sempre vão querer a performance. Isso foi pior por causa das ondulações em Baku, vai ser pior por causa das ondulações no Canadá também. E aí, quando a gente voltar para Silverstone, para a Áustria, vai voltar um pouco ao normal. E o grande problema, e aí entra a próxima pergunta: como a FIA pode intervir para diminuir o porpoising? Esse que é o grande X da questão, né? A FIA propôs, durante o GP da Espanha, uma série de medidas que eram para basicamente criar um limite mínimo de altura para todos os carros. O problema disso é que não são todos os carros que sofrem com esse movimento. Eu esqueci de explicar uma outra coisa. Então o carro, ele absorve esse movimento, se o carro estiver mais alto, ele absorve e ele só balança. Quando o carro está muito baixo, ele balança e bate no chão, e é o movimento de bater no chão, que é o movimento que os pilotos querem evitar, que é o que causa
dores para eles. Então, não são todos os carros podem estar sofrendo em alguma medida, mas não são em igual medida. E aí a discussão para a FIA é assim, vamos nivelar o campeonato por baixo, então aqueles que não conseguiram lidar com isso vão ser beneficiados com essa regra de aumentar o limite mínimo. Por isso que não existe um limite mínimo da altura do carro, mas eles criando isso, eles premiariam quem não conseguiu fazer o trabalho deles direito, né? Pelo menos é essa maneira como quem conseguiu fazer o trabalho direito, vide Red Bull, a Ferrari também fala que não é a favor de mudar nada, eles não querem saber de fazer essa mudança. Lembrando que qualquer mudança ao longo do campeonato, essa é uma regra que mudou recentemente, precisa de 80% dos votos, então precisa de 8 votos entre as equipes. No momento eles não têm esses votos. O que é interessante nesse tipo de briga técnica é que quando começou o campeonato tinha aquela briga do peso mínimo, né? E as equipes que estavam com o carro mais pesado falaram, não, tem que ajudar todo mundo, tem que pensar no todo, vamos aumentar o peso mínimo. E a FIA aumentou, passou na votação, e a FIA aumentou em 3 quilos o peso mínimo. Depois, quando vira o jogo, não, isso aí a gente não pode mudar. Isso é comum na Fórmula 1, acontece para todos os lados. Uma coisa interessante que eu vi, me perguntaram também sobre suspensão ativa, né, que aí a suspensão absorveria esse impacto. Isso resolveria, mas causaria muito gasto, e a Fórmula 1 está tentando cortar isso, vai totalmente contra o que a Fórmula 1 está tentando fazer. Então esse não é o caminho mais lógico. O caminho mais lógico seria tentar convencer as equipes que elas precisam levantar um pouco o carro. O que eu vi de interessante no grid, no GP do Azerbaijão, me chamou atenção, que estava o Paul Monaghan, o chefe de engenharia da Red Bull, estava lá de olho no carro da Ferrari, o que é normal, e aí chamou o Nicolas Tombazis, que é o chefe de monopostos da FIA, chamou ele de canto, vem cá, ficou uns 5 minutos conversando com ele, depois foi uns 5 minutos no pé do ouvido do Christian Horner, parecia estar fazendo um meio de campo lá o Nicolas Tombazis. Com certeza essa proposta da Espanha não foi o último capítulo nesse sentido, porque acaba sendo uma propaganda negativa para a Fórmula 1, esse bouncing, todo esse movimento todo do carro. Quem tem mais esse movimento e quem está reclamando mais, até porque sabe que se for feita alguma medida o carro vai bem mais lá para frente, é a Mercedes, né? E por isso a pergunta, por que o carro do Hamilton estava pulando mais do que o carro do Russell? Estava mesmo. Entre o FP1 e o FP2, a Mercedes fez uma mudança no carro do Hamilton, colocou algo que eles não explicam direito, que é experimental no assoalho, que eles queriam que o carro andasse com isso para eles angariarem dados, né? Lembrando sempre que essa questão do bouncing eles não conseguem reproduzir no túnel de vento, então por isso que eles tentam fazer todos os experimentos que eles conseguem na pista. E o Hamilton tinha dito no final do dia, eu odiei, meu carro estava batendo e eu vou pedir para trocar. No final das contas ele acabou correndo com isso, acabou ficando com dores no final, que o carro dele estava batendo bastante mesmo. Vamos ver, e a Mercedes não explicou muito bem o que ia acontecer dentro da equipe. Toto Wolff veio falar que o Lewis, ele faz parte de todas as decisões sobre a configuração do carro, que nada é feito sem ele saber e tudo mais, mas o que parece é que a equipe acabou convencendo ele que era importante angariar aqueles dados. A Mercedes age assim para resolver problemas, já fez isso no ano passado. Eles fizeram vários experimentos no acerto para resolver aqueles problemas que eles estavam tendo com a mudança do regulamento entre 2020 e 2021. No começo do ano eles ousaram bastante em acerto, eles fazem isso e não há nenhum indicativo que o Russell corre com o carro otimizado para resultados e o Hamilton otimizado para esse tipo de experimento. O que vale a pena para eles na posição que eles estão no campeonato é fazer experimentos diferentes com ambos os carros, né? Dito isso, o George Russell está fazendo um campeonato excelente agora, depois de 8 corridas, dá para falar, ele está andando
melhor do que o Lewis Hamilton até aqui. É uma dinâmica bastante interessante para olhar até o final da temporada. Tá com o campeonato irrepreensível até aqui o Russell. Só lembrando de uma coisa, né, que algumas pessoas perguntando, mas a Mercedes não tinha se livrado desse porpoising, como isso aqui voltou? É que eles conseguiram controlar em asfaltos lisos, em asfaltos ondulados, aí são outros 500, aí é mais difícil. Então o nível 1, a fase 1 eles passaram, agora eles vão tentar passar a fase 2. E aí, para completar, muita gente perguntou isso. Essa pergunta se repetiu por causa da entrevista que a gente fez com o Mauro Klerman, né, que é um brasileiro que era um dos fiscais de pista lá no Azerbaijão, super experiente, já com várias provas de Fórmula 1 na bagagem. Como que eu faço para ser um bandeirinha em Interlagos? Eu conversei com o Mauro sobre isso, peguei umas dicas com ele e ele estava falando o seguinte, que o que você precisa você ter a experiência em outras categorias menores, então ele indicou ir lá na Federação Paulista, o que o mais indicado aí na Federação Paulista, porque São Paulo tem mais corridas, mais eventos ao longo do ano, e ir lá e procurar saber como é que faz para começar. Você vai nos eventos menores, depois você pode ir para Stock Car, depois pode ir para Truck, e aí vai pegando experiência e vai conhecendo as pessoas do meio, e conhecendo as pessoas do meio, quando pintar uma vaguinha lá para Interlagos, você pode ser o agraciado ou agraciada com essa vaguinha. Lembrando que os fiscais de pista são voluntários, mas eles não pegam qualquer um, eles vão pegar para a Fórmula 1 alguém com alguma experiência prévia.